Olá, graça e paz. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Esse é o seu canal Uma Visão Além e vamos a mais uma palavra no dia de hoje junto com a oração. A palavra de hoje tem como tema formas de Deus falar. Mas antes disso, eu gostaria muito que você que já é inscrito, dê like nos nossos vídeos, né? Ative o sininho, coloque todas, para que todas as nossas postagens vocês recebam. E você que está acessando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, não custa nada, né? Se inscreva, ative o sininho e dê like, comente os nossos vídeos. Oremos ao nosso bondoso Deus. Santíssimo Deus e Pai das luzes, mais uma vez nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, é um privilégio que o homem e a mulher que serve o Senhor têm de conversar em oração com o Todo-Poderoso. Papai maravilhoso e santo, neste instante em que oramos, queremos apresentar todos os nossos irmãos inscritos aqui do canal, os que hão de se inscrever também, apresentar todos os ministros da Tua Palavra no mundo. Deus vivo, Deus santo, que os céus possam se abrir para a oração que nós fazemos neste momento. Tem gente orando conosco agora para a cura de uma enfermidade, para a solução de um problema. Tem aquele que pede a porta de um emprego, a salvação de um ente querido, de um familiar. Mãe chorando e orando por filho, pai também. Casamentos que precisam ser restaurados. Mas o Senhor é o Deus que faz o impossível. A palavra impossível é para o homem, não para ti, Senhor. Pois todo o poder do universo está em suas mãos. Do teu trono, grande e eterno Deus, sai o expediente para todo o universo. E nós reconhecemos que sem sua presença, sem o seu poder, não somos nada. Papai, eu te apresento cada um dos que oram conosco agora. Quero apresentar esta pessoa que intercede por aquela pessoa que está acamada num leito de enfermidade. E aí eu apresento os hospitais, as santas casas, te apresento os presídios, aqueles que também moram nas ruas, as vidas e as almas, meu Deus, das periferias brasileiras, das regiões mais distantes do Brasil, como o interior do Amazonas, do Nordeste. Santíssimo, eu te apresento também a obra das missões nos 4 cantos da terra. Oramos pela obra missionária na África, na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, nas Américas, lá na Austrália, Nova Zelândia, que compõe a chamada Oceania. Porque vidas preciosas, meu Deus, todos os dias nascem e morrem pessoas no planeta. Mas o papel do Evangelho é ser proclamado, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. E nós clamamos pelo teu santo e glorioso nome. Enxuga as lágrimas desta mãe, deste pai, deste filho, desta filha. Socorre os teus servos e as tuas servas com o poder dos céus. Grande Deus, soberano é o teu nome e grandioso é o teu nome, para todo o sempre. Jesus querido, Jesus maravilhoso, que toda a fúria maligna, diabólica, seja repreendida contra a vida deste homem. Repreendo, meu Deus, a depressão, a angústia, a ansiedade, a tristeza. Eu repreendo esse espírito de loucura, de desespero que se apoderou desta pessoa. Quero te apresentar cada um que aqui clama, cada um que aqui busca. Ó Deus bondoso,
Ó Deus glorioso, vivifica sim as nossas vidas, vivifica as nossas almas pelo poder da tua palavra. Que este lar seja restaurado, que a paz, a alegria, a cura, o milagre esta pessoa receba. Responde o grito de socorro desta alma, meu Deus. Socorre este pai, esta mãe, esses filhos, para que o seu santo nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Deus vivo, Deus magnífico, é o que nós te pedimos em oração no dia de hoje. Amados irmãos e irmãs, nós vamos agora à palavra, formas de Deus falar, mas antes eu gostaria muito que você se inscreva no canal, tá? E já ative o sininho para receber todas as nossas postagens. Deixe o seu like, é tão importante, queridos. Não somente visualize, não somente veja os vídeos, dê like, se inscreva, vamos fazer o canal crescer. Há muitos projetos aqui ainda para nós colocarmos em prática. Formas de Deus falar. Vamos lá? O tema é a revelação de Deus, né? A forma de Deus falar com o homem. Vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Deus, em sua infinita bondade, sempre se revelou à humanidade. E cremos em um Deus que fala conosco e com a palavra criou todas as coisas. Hebreus 11, verso 3. E Gênesis 1, verso 3. Contudo, Deus, em sua multiforme graça, de 1 Pedro 4,10, fala de muitas maneiras. Quando Deus criou o homem e a mulher, o Senhor ia todos os dias conversar com eles à tarde. Gênesis 3:8. Mas um dia o Senhor chamou Adão e Eva e eles não responderam, melhor dizendo. Estavam escondidos com vergonha de Deus. A partir daí eles foram lançados fora da presença de Deus e por isso o Senhor não falou mais com o homem. Até que, com o passar dos tempos, Deus foi se revelando novamente aos homens que buscavam sua presença e falava com eles. Mas principalmente na história bíblica no Antigo Testamento, observamos que o Senhor falava com uma pessoa de cada vez. Sem dúvida, meus queridos, a revelação suprema é a maneira plena, clara e definitiva em que Deus falou. Foi através de Jesus Cristo, que é a sua própria presença sobre a terra. E hoje temos o Espírito Santo de Deus que fala em nós por meio de nós. E aí, como é que Deus fala? Fica a pergunta. Vamos refletir algumas circunstâncias ou formas de Deus falar conosco. A primeira forma de Deus falar é a natureza. Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus criou a natureza e a usa para falar com a humanidade. E em diversas situações Deus usou elementos da natureza para falar com a humanidade, como por exemplo o dilúvio, onde a chuva foi na manifestação da palavra de Deus anunciada a Noé, Gênesis 7:17, a sarça ardente, de onde o Senhor chamou Moisés, Êxodo 3:2, a lã que Gideão pediu para Deus mostrar o sinal do seu chamado, Juízes 6:36 e 38, o vento suave, onde Deus falou com Elias, em 1 Reis 19:11 e 12, a estrela que anunciou onde estava Jesus aos magos, de Mateus 2:10, o barro do oleiro para ministrar Jeremias 18:1 até o verso 6, a mula falou com Balaão, lá em Números 22, do verso 23 até o verso 29, a pomba que desceu sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo, de Mateus 3:16, e outros muitos exemplos que poderiam ser lembrados. Deus fala
através da natureza. Agora, Deus fala, né? Uma forma de Deus falar, os anjos. Hebreus 1, 13, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço e a favor dos que hão de herdar a salvação? Com o tempo, Deus sentiu a necessidade de enviar mensageiros à terra para falar com o ser humano. E a palavra anjo significa mensageiro no original. E embora se permite muitos os anjos com semblante infantil, certamente eles são guerreiros de Deus para defender e cuidar dos servos do Senhor. A manifestação de anjos muito abundante no Antigo Testamento, irmãos, era para levar um recado específico de Deus para a salvação do seu povo e nunca para interesses individuais. Algumas ocasiões onde a palavra anjo do Senhor aparece em letras maiúsculas lá na Bíblia, é porque é a própria presença de Deus se manifestando para falar. Vejamos alguns exemplos em que Deus mandou os anjos para falar com pessoas. Abraão para anunciar o livramento de Isaac, Gênesis 22, 11 e 15. Ló para retirá-los de Sodoma, Gênesis 19, 1, 15. Jacó quando lutou com o anjo do Senhor no val de Jaboque, em Gênesis 32, 24. E viu um exército de anjos em Manaim, né? Gênesis 32, do verso 1 e 2. Gideão, né? Gideão, quando o anjo de Deus recebeu um holocausto, tocou sobre o sacrifício e incendiou como um sinal de que Deus recebera a oferta, Juízes 6, verso 20. Agar, quando estava no deserto, o anjo de Deus lhe falou, Gênesis 21, 17. Zacarias, o sacerdote, quando estava no santuário, lhe apareceu um anjo anunciando o nascimento de João Batista, né? Lá de Lucas 1, 13. Davi viu o anjo de Deus com a espada na mão, em 1 Crônicas 21, 16. Isaías viu os serafins no templo de um dos serafins, pegou braça de fogo e lhe tocou os lábios, de Isaías 6. Ezequiel teve a visão dos querubins, Ezequiel 1. Daniel viu e falou com os anjos muitas das vezes quando foi lançado na cova dos leões. Deus mandou seu anjo para fechar a boca dos leões, Daniel 6, 22. E Jesus foi confortado por anjos no deserto, né? Jesus, ele foi confortado por anjos no deserto quando foi tentado, Mateus 4:11. E quando estava no Getsemane, orando, Lucas 22, 43. As mulheres no túmulo de Jesus, os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus, lá de Mateus 28, verso 5, né? Maria para anunciar o nascimento de Jesus, de Lucas 1:18. Agora, isso Deus fala através dos anjos. Tem outros exemplos que eu poderia citar. Mais uma forma, a forma de Deus falar, sonhos e visões. Jeremias 23, 28 fala assim: o profeta tem um sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele a quem esta a palavra, minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o que tem a palha com o trigo, diz o Senhor, né? Então os sonhos que temos quando dormimos sempre é motivo de preocupação quando o seu significado assim que acordamos. E realmente os sonhos muitas das vezes são uma forma de Deus falar conosco, nos preparando ou avisando do perigo. Para entender isto é preciso ter uma sensibilidade para discernir as coisas espirituais. 1 Coríntios 2:13. Quando o sonho é apenas uma imaginação fruto do cansaço e do sono pesado ou de preocupações pré-existentes, falamos que é apenas um sonho natural, que logo você já se esquece dele, certo? Mas algumas características do sonho ou visão espiritual, meus queridos, é que incomoda profundamente. Você não se esquece o que viu e também a nitidez dos detalhes. Alguns personagens da Bíblia tiveram experiências com Deus, tentando através de sonhos, né? Deus falando através de sonhos, foram José, né? José teve um sonho tremendo. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
Foram homens que tiveram sonhos. O próprio Daniel, né, para interpretou a visão de Nabucodonosor. Tá? Deus deixou bem claro para Jeremias, em 23, que o sonho comum deve ser falado apenas como sonho, e a visão dada por Deus deve ser dita como palavra do Senhor. Além disso, não precisamos, né, ajudar a Deus criando sonhos e visões, pois Ele manda: fale a minha palavra com verdade. Mais uma forma, seria a quarta forma de Deus falar: provações. Vamos ler Isaías 8, versos 6 e 7. Em vista deste povo, para ter desprezado as águas de Siloé, correm brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, né? Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impietosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. As provações são de forma de Deus falar, e muitas das vezes o Senhor vem falando e não ouvimos, irmãos. Então, através de uma enfermidade, de uma luta, Deus fala claramente conosco. Jó 33, 14. Em muitos momentos da história, o povo de Deus, o Senhor falava e o povo não ouvia, e então mandavam uma provação para que se humilhassem e ouvissem a voz de Deus. Foi assim com o povo de Deus quando estava com medo de Rezim. Foi assim com tantas outras passagens, né, no tempo dos juízes. Você pode até citar o tempo dos juízes. Enfim, são tantas as formas de Deus falar através de provações. Deus prova para ver se você acorda. Outra forma de Deus falar é a Bíblia. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Hebreus 4, verso 12. Certo? A palavra, não preciso nem explicar muito isso aqui. Perto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos 10, 6. Quer dizer, a palavra tem que estar guardada. Na própria Bíblia vemos que foi inspirada por Deus em 2 Timóteo 3. Deus falou a Moisés e escreveu a lei, Êxodo 6. Né? Deus fala com os profetas e eles escreviam, 1 Pedro 1:20. Jesus leu as escrituras no templo, Lucas 4:16. Mandou que examinassem a Bíblia, João 5:39. Falou das escrituras no caminho de Emaús, Lucas 24:27. Né? Então Deus fala através da Bíblia. Forma de Deus falar, mais um exemplo: o Espírito Santo, Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão através de ti a palavra, dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo falando e guiando o homem. Não é verdade? Homens começaram bem, depois se desviaram para não ouvir a voz de Deus. Sansão. Mas homens que ouviram a voz de Deus: Eliseu, Elias. Não é verdade? Mas tem mais uma forma e última aqui para nós falarmos. Uma forma de Deus falar: Deus usa você. Isaías 6:8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse-me eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a pergunta é pertinente. Deus já se manifestou de muitas maneiras. A natureza, sonhos, termos da Bíblia, o Espírito Santo. Até os anjos quiseram anunciar a palavra de Deus, mas o Senhor não permitiu. 1 Pedro 1:12. Porque estava reservado para nós esse serviço de ser a presença de Deus andando na terra. E hoje nós somos o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12. Cristo é a cabeça. Efésios 4. Como podemos ser instrumentos para Deus falar com outras pessoas através de nós? Através do simples gesto, como estender a mão ao próximo, entregar um folheto, ajudar um cego, um idoso, interceder por alguém, visitar o enfermo, compartilhar o que tem, dizer palavras de conforto, até um bom dia. Pode ser uma forma, irmãos, de nós mostrarmos a presença de Deus em sua vida e comunicar a esperança para quem precisa.
Jesus disse que deveríamos visitar ao nu, alimentar o faminto, saciar o sedento, visitar o enfermo e ao prisioneiro. Mateus 25, lá no verso 35. Cuidar do órfão e da viúva, Tiago 1,27. Hospedar pessoas, Hebreus 12, né? Ou Hebreus 13, melhor dizendo. E até um copo de água que darmos a alguém estaríamos fazendo para ele mesmo. Mateus capítulo 10. Então, querido, Deus fala através de você. Deus fala com você através de você. Hebreus 3,15. Hoje, se ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus muitas das vezes fala conosco e nós não ouvimos a sua voz porque estamos com o coração duro. Muitas pessoas hoje buscam de forma fácil ouvir a voz de Deus de maneira imediata. Procuram profetas, revelações, mas não precisamos disso, querido. E o Senhor, quando quer falar com alguém, usa quem Ele quer, o que quer, quando quiser. Basta o servo de Deus estar sensível à sua voz. Certo? Então, o Senhor, deixe Deus falar com você através de você também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esta é a palavra do dia de hoje. As formas de Deus falar com você. Citamos algumas. Que Deus te abençoe.